Bom, mas no Rio não precisa de passaporte. Não, é. Ó, entramos ao vivo no YouTube, Mila. Boa noite. Boa noite. Vamos entrar aqui no Instagram. Espera aí, estava com a câmera para o lado errado. Vamos entrar. Um pouquinho aqui para não dar. Estamos no Instagram, no YouTube. Boa noite. Boa noite para todo mundo que vai aparecendo aí. Eu preciso pedir para entrar. Não entrou, não abriu para mim ainda não. Vamos lá. Pronto. O Instagram está dizendo que está chamando as pessoas. É bom ele te chamar. Você me achou mas aí? eu te achei, mas minha conexão está bem ruimzinha aqui, viu? Baixar o volume. Pronto, agora eu consegui entrar. Só não consigo pedir para participar. Pronto, você entrou. Agora me deu. Pronto. Ai, e aí? Mila mais pediu. Um dia nós aqui. Pronto, espera aí que você vai entrar. Chegou aí? Chegou! Boa noite, Mila, no Instagram também. Os dois lugares aqui, nós. Gente, essa luz tá terrível. Não posso nem falar sobre luz, viu? Mas em casa é complicado, né? Eu não consegui parar para arrumar esse espaço meu de trabalho. A gente vai conversar sobre luz um dia desses, porque já pediram. Já desse, né? Mas... Ó, Marcos aí, boa noite, Marcos. Boa noite, galera. Bem-vindo. Mais uma semana. Passa rápido, né? A gente nem... Ai, gente, que loucura. Passa muito rápido. É bom, né? É bom porque é divertido. É bom porque sempre que acabou uma live já é outra logo. Quando chega aqui é divertido. O problema é o resto dos perrengues da semana, que você, quando vê, a semana já passou e você não conseguiu fazer metade das coisas. Mas vamos embora. Qual é o nosso tema de hoje mesmo? Nosso tema de hoje é mercado e carreira, né? Posicionamento. Na verdade, tá com... a ordem estava diferente, né? Sim, carreira e posicionamento no mercado, né? Então, sobre mercado, sobre dimensão de mercado, sobre como é que as pessoas se diferenciam e como é que se posiciona. Marcos dizendo que uma semana é quase um ano. Olha o exagero. Obrigado, Marcos. No mercado de paisagismo, tá? Estamos falando no mercado de paisagismo, né? Mas que tem algumas analogias com os mercados de arquitetura. Então, as apresentações de praxe para quem está chegando. Isso. Né? Mila Peixoto, minha co-host, é muito chique, co-host. Arquiteta urbanista, professora de graduação, de pós-graduação, especialista em várias coisas, em iluminação, gestora do escritório imenso, especialista em marketing, não sei o que mais. E boa companhia para conversar sobre arquitetura e temas afins. É o que importa. Aqui cada semana eu vou resumindo o seu currículo. Né? Vai resumindo. Daqui a pouco é Mila e acabou, vamos lá. Mila, não precisa nem falar sobre nós. Mas é um currículo grande. E eu, Marcos Malamuti, arquiteto paisagista, urbanista, porque somos arquitetos urbanistas, né? Professor de pós-graduação e de curso livre na área de paisagismo especificamente. E, enfim, host, já que Mila é co-host. Boa. Né? E nosso tema de hoje é posicionamento de mercado, em especial no universo do paisagismo. Né? Então, o que faz... Deixa eu ajeitar a câmera aqui. O que é que faz a diferença para as pessoas se posicionarem. Né? Então, começando assim, para dar um norte para a conversa logo, a primeira boa notícia, né, que é uma boa notícia, é de que é um mercado muito aberto, de que é um mercado muito novo, e de que é um mercado em franca expansão. Né? Então, a gente tem um mercado crescendo porque tem interesse das pessoas pelo tema. Né? Paisagismo, ainda que eu diga aqui que paisagismo não é sobre plantas, mas está muitas vezes correlacionado, então tem um interesse pelos temas ligados à natureza, biofilia, conforto urbano e todas essas coisas, e ele está se expandindo do ponto de vista de segmentação econômica também. Né? Então, era uma coisa de super luxo 20 anos atrás, hoje é uma coisa corriqueira para um segmento, sei lá, B+,
né? IA, com toda certeza, tipo, é uma coisa que faz parte do pacote normal de contratação, não é uma frescura, né? E isso vem atingindo outros segmentos mais populares ou menos elitizados, no sentido de, né, de que a gente começa a atender um público maior, falando dos contratantes privados. E há, claro, contratantes públicos para obras grandes e, enfim, né? Então, a gente está num mercado que está se organizando, que está se profissionalizando e que está crescendo por várias razões. Eu acho que isso é um... Né? E aí é a pergunta, e agora eu faço o quê? Como é que eu entro nessa festa? Né? Ele tem o mercado, só para acrescentar o que você falou, o mercado, ele, na verdade, ele acaba sendo amplo, né? Como você disse, e ele não é restritivo no sentido de que ele não exige em algumas camadas desse trabalho, não exige uma regulamentação de currículo, né? De pós-graduação, ou de graduação, de currículo mesmo, né? Deixa eu desligar esse WhatsApp do negócio que ele fica... Sim, é isso. Né? Então, tem Há uma discussão, né? Então, isso é um assunto importante, né? Para colocar o contexto. Tem uma discussão, há uma discussão de regulamentação em trâmite no Congresso, né? Então, tem discussão sobre isso. Há uma discussão que era dentro do CREA, né? Especialmente entre agrônomos e arquitetos, especificamente maior entre agrônomos e arquitetos, mas que, né, já há muitos anos, a saída do CAL, a separação do CAL do CREA, né, uma discussão agora entre conselhos, não intraconselhos, sobre quais são os limites de cada profissão. Né? Então, o que agrônomos fazem, o que arquitetos fazem. Né? Então, há algumas exigências em algum momento para que haja um profissional responsável da área de agronomia ou de arquitetura, mas, na grande maior parte dos casos, para contratantes menores, isso não é claro, né? E ainda que seja, obviamente, desejável que haja um responsável técnico, isso não está legalizado, oficializado, nem organizado. Então, E isso, né, como você falou, mas nas camadas menos, vamos dizer assim, menos amplas. Isso, porque sempre que você for fazer uma obra de grande porte, aí você tem que ter... seja uma obra pública ou um empreendimento grande que está exigindo algum tipo de licenciamento... e que isso faz parte do projeto para obter uma licença, um alvará de construção, você tem que ter um responsável técnico. E para você ter um responsável técnico, você precisa de um profissional registrado num conselho, né? E aí vai estar ou no CREA ou no CAL. Né? Então, ou é um engenheiro agrônomo, tipicamente, ou é um arquiteto. Né? Claro, há outros conselhos com interesse na área, tipo o Conselho de Biologia, então... Tem discussões e tem, né, assim, como é um mercado que está crescendo e se organizando, todo mundo que tem algum tipo de relação com o assunto está se manifestando para se posicionar com interesse. Então, assim, designers de interiores, biólogos, engenheiros florestais que estão no CREA também. Verdade. Então, tem um monte de gente ao redor que tem algum tipo de afinidade com os conhecimentos que são úteis, né? E que vão tentando se organizar para se posicionar para conseguir fazer isso. Né? Então, para conseguir trabalhar formalmente nesse mercado no momento em que ele se regulamentar. Eu acho que, na verdade, deveria, antes de tudo, organizar a profissão, né? Assim, que não vai organizar... acontecer, né? Que não vai acontecer, né? Mas que justamente poderia criar esses limitadores ou esses balizamentos, vamos dizer assim, melhor, né? Se a gente soubesse exatamente quais as camadas que existem no paisagismo. Porque existem camadas que não dá para fazer. A gente vai fugir do assunto, você já sabe, tá bom, né? Não vou fugir, não. Porque isso aí vai falar sobre a multidisciplinaridade do negócio. Então, assim, essa discussão, ela existe... Isso, porque a gente já discute muito aqui, inclusive, sobre porque isso. A gente tem conhecimentos de áreas diferentes que vão convergir numa atividade que é multidisciplinar, ou transdisciplinar, ou né, como queiram chamar. E isso vai gerar, né, essas discussões todas sobre quem pode, quem deve, e até onde cada um vai, e como é que regulamenta a profissão e tal. Então, eu acho que isso é uma... Cria problema, mas também amplia, que é justamente onde a gente está voltando, porque a gente falou. Hoje o mercado está aberto, ele é amplo, né?
muitas formações, né, profissionais de diversas formações podem estar atuando neste mercado de paisagismo. E aí a gente tem um cenário desse aí no momento, né? Onde a gente tem um paisagismo, dependendo da camada que esteja, exercido por vários tipos de profissional. Com vários profissionais com maior ou menor formação, maior ou menor especialidade. Isso. E aí, assim, toda essa história, para dar o contexto, né? Essa é a boa notícia, e essa é uma outra boa notícia, mas é daquela notícia que a gente precisa esclarecer que ela é boa, né? No momento em que o mercado é muito fácil de entrar, quer dizer, ele tem pouca barreira no mundo real, ainda que no mundo ideal haja barreiras, ainda que haja interesses, né, que tentam organizar isso, do ponto de vista prático, a barreira de entrada é muito pequena, e o que, né, é um facilitador, mas isso aumenta imensamente a competição dentro do mercado com, vamos dizer, players, né, quer dizer, com atores nesse mercado que não têm um nível de formação, às vezes, adequado, né? Então, sim, é bom porque é fácil de entrar, mas a gente também está falando que tem muita concorrência, às vezes uma concorrência desorganizada. Né? E aí a gente chega no ponto da conversa de hoje. Bom, cheguei. Estou nesse mercado. Tem espaço para mim. Tem um monte de gente fazendo bagunça às vezes também. Como é que eu consigo explicar para o meu cliente que eu sei o que eu estou fazendo? E o quanto que isso é importante para que eu me posicione bem dentro desse mercado. Porque se você não se posicionar, você vai cair nessa vala de um monte de gente. Tem um monte de gente que sabe o que está fazendo, mas tem um monte de gente que não sabe. Né? Sim. Então, a vantagem da falta de organização é porque é fácil entrar. Mas isso gera um contingente, uma desorganização de mercado imensa. E eu ouço queixas antigas de... Sabe, entra uma empresa, o cara começa, não entende, não tem profissionalismo, não tem formação, não tem responsável técnico, bagunça, trabalha com formação de preço completamente equivocada, fecha meia dúzia de contrato e quebra. Né? Só que essa meia dúzia de contrato que ele fechou antes de quebrar, ele tirou de alguém que estava trabalhando no mercado, direito, né? Que não conseguiu. Então, assim, aí as pessoas se queixam. Né? Então, como é que você não se mistura? Né? No bom sentido, né? Pelo amor de Deus. Não, Não se mistura, sim, é isso. Que é engraçado. Você estava falando aí, eu estava pensando exatamente isso. Tem o lado bom de que o mercado mais tranquilo de entrar, porque tem menos barreira, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas barreiras é que te dão a credibilidade, né? Estou falando perante ao cliente, que não está sabendo o que está acontecendo, né? Entendeu? Então, se ele pegar qualquer pessoa para botar para fazer o projeto da casa dele, é um risco que ele correu porque ele quer. Mas ele deveria, no mínimo, pegar alguém que é formado em arquitetura para fazer o projeto da casa dele. Tem registro no conselho, porque senão não está apto formalmente, legalmente, a exercer a profissão. Né? O registro no conselho é pré-condição para exercício profissional, inclusive sob pena de exercício ilegal de profissão. Perfeito, bem falado, bem lembrado isso aí, porque é uma coisa que é uma coisa muito clara, muito fácil. Né? Então, além o cara pode ser mais capaz ou menos capaz, mas ele tem uma formação comprovada. Né? Pronto. Então, já nivela as pessoas num nível ali mínimo, vamos dizer assim, de formação comprovada. Que na hora que você pega um mercado que não tem isso, eu posso hoje falar assim, quero ser paisagista, virei paisagista, acabou. Entendeu? O que pode acontecer, né? Mas aí é isso, assim. O que faz mais importante, Mila, você saber se posicionar no mercado. Né? Então, assim, você é arquiteta, já tem uma formação de base que é fortemente relacionada à formação do paisagismo. Né? Perfeito. Te falta, vamos dizer, usando o teu caso como exemplo. Então, te falta alguma informação específica sobre o projeto de paisagismo, mas você tem a base do projeto do espaço. Perfeito. Que é a base do paisagismo também, porque vem da tua formação de arquitetura. Então, você já tem um nível de habilitação acima da média para ingressar nesse mercado. Perfeito. Né? Te falta aprender menos do que para as pessoas que não vieram da arquitetura. Isso, já estou com alguns degraus. Já, né? E talvez os mais difíceis. Né? Então, isso já venceu. Então, tá lá. Né? A questão é como é que você vai fazer isso aparecer? Quer dizer, o que é que você precisa ter de qualidades visíveis
para que o mercado te reconheça como uma pessoa apta e capaz de realizar, porque isso tem a ver com remuneração também. Né? Quer dizer, quando a gente Sim. está falando de posicionamento, a gente está falando de remuneração. Então, assim, como é que cobra? E sem uma boa remuneração, a remuneração correta, você não se mantém no Não, mercado. não. Entendeu? E, Tudo vai puxando. Se você não tiver uma base, como você falou, se você não tiver aí a formação correta, você não consegue nem mostrar para o mercado que você tem essa condição, e aí você começa na bola de neve, né? Você pode até conseguir um cliente ou dois, isso acontece muito, mas você vai se arrebentar tanto no caminho, que são os métodos que eu porque você falo está numa demais. concorrência difícil. Ó. Evelyn está dizendo que está com retorno no teu áudio. Tenta baixar um pouquinho. Então, boa noite, Evelyn. Pedro, Ariel, boa noite. Pedro chegou. Maurício, boa noite. Fabiana, Catherine, tem um monte de gente que a gente não viu. Líbia, aproveitando, né? Nath, Fernanda, Tupã, Felipe, Marina, todo mundo boa Peraí, meu noite. som tá bom Aline, agora, que eu falou boa baixei noite aqui no aqui. YouTube. Né? Então, o que eu acho que o ponto-chave, né, onde é que eu chego, assim, para você poder se diferenciar no mercado, a primeira coisa que eu acho central é saber quem você é no mercado, quem você quer Sim. ser. Né? Então, assim, quem você tem capacidade de ser do ponto de vista da tua formação, da tua experiência, né? Quer dizer, qual é a tua capacidade de entrega, porque não adianta querer ser aquilo que você ainda não consegue entregar. Perfeito. Né? E quem você quer ser. Porque fora, vou dar um panorama desse mercado. Assim, primeiro, você tem muitas áreas de atuação para arquitetos e para não arquitetos. Né? Então, você tem produção de planta, comercialização de planta, projeto, implantação de jardim, manutenção de jardim. Tem uma série de coatividades, né? Fora a especialização da especialização, iluminação em paisagismo. Né? Então, você tem um monte de lugares para atuar dentro desse mercado. Mas voltando para o nosso, que é projeto, né? Para o nosso, para o meu, para o seu, né? Mas isso vale para os outros. Sim. Dentro do mercado de projetos, você tem várias posições. E eu acho que isso é um negócio legal de dizer, porque as pessoas não se ligam. Acham que é tudo igual. Então, assim, você é. E eu gosto de fazer sempre um paralelo com restaurante que todo mundo entende rápido. Sabe, você é o McDonald's ou você é o Fazano? Tem que definir. São Não dá entregas para ser diferentes dois. e são bons negócios. Sim. Né? Ser o dono do McDonald's é um bom negócio. Eu Você tem chamo que isso de entregar um sua negócio muito identidade. diferente do que o cara do Fazano vai entregar. Isso. Eu chamo isso de sua identidade profissional. Sim. Né? Com os 2 cursos que eu faço, eu justamente começo por aí, a pessoa se identificar no que é que ela quer ser profissionalmente, o que é que ela tem de habilidade, os soft skills, que são as habilidades que são, né, paralelas à habilidade do propriamente dita, né, técnica, você tem outras habilidades que tem que Sim. estar conectadas ali. Então, Redes, né? Com quem você consegue falar, quem você conhece, isso. de quem Então, você diante consegue se aproximar facilmente, essas coisas, né? E você não adianta forçar a sua natureza. Então, se você tem uma habilidade maior para uma linha de coisa, eu acho que tem que olhar isso e valorizar. Eu falo sempre, assim, fazendo uma comparação, eu falo sempre que se um funcionário ele é muito bom numa função, não quer dizer que você bote ele em outra função, ele vai ser tão bom quanto. Isso depende do gestor olhar, né? E entender isso e valorizar cada funcionário com o que ele tem de melhor para dar. Então é a mesma coisa, é a gente olhar para a gente como É profissional, isso. Você não tem um gestor para olhar por você, você tem que olhar não tem. sozinho. É, é. E aí você olha, você faz esse raio-x aí do que você deseja, do que você projetou para você, do que você tem de habilidade mesmo, tem de facilidade, o que te dá prazer também nisso tudo. Gente, lembra que a maior parte da vida da gente vai ser trabalhando, né? Então, assim, tem que buscar esse caminho que você quer para te dar todo esse É isso, mas isso eu acho que ajuda bem a posicionar mais rápido, Mila. Assim, se você fala de, olha, meu negócio é implantar, eu gosto de botar a mão na terra, eu gosto de pronto. ver subir. Não, meu negócio é projetar, porque eu gosto, assim, meu negócio é criar, inventar e estar no escritório. E de verdade, vamos dizer, eu sou o cara que gosta do escritório e não gosta da obra. Eu gosto de ir na obra ver, mas eu não quero saber se a filha do caçambeiro que vai trazer terra vegetal
ficou com gripe e ele vai atrasar porque a mulher dele não chegou do turno de trabalho, né? Que são coisas que vão acontecer. E quem está na obra tem que lidar com essas coisas o dia inteiro. Você está ali o dia inteiro resolvendo essas coisas, né? Eu quero ir lá ver como é que vai ficar e resolver e ajustar a marcação e tal, né? O trabalho é melhor? Não, é diferente, né? Eu conheço um monte de gente que adora ficar ali na obra e fazendo erguer, né? Quer ver a coisa subir. Tem gente que tem habilidade comercial, então vai fazer muito melhor a conversa, a comercialização. Perfeito. Então, isso é um cenário, mas outro é... E aí eu acho que essa coisa, quando a gente está falando de posicionamento, né? Então, para além disso, vamos dizer, da segmentação do mercado em termos de tipos de serviço, tem um posicionamento eu não queria usar a palavra nível, porque fica parecendo que um é melhor do que o outro, né? Mas, sabe, você prefere ser o cara que entrega um produto simples, honesto, num preço barato, e que você quer entregar 10 por dia, ou você quer ser o cara que vai fazer um negócio ultra exclusivo, vai entregar um a cada 3 meses, e que custa caríssimo? Estratégia. Você tem que pensar qual é a sua estratégia a partir do momento que você define sua identidade profissional, você define seu posicionamento profissional, você define sua estratégia para atingir o que você faz. É meta, estratégia. E aí você tem que... isso que é a chave do posicionamento. Então, assim, quem é que você é dentro do mercado e quem que você quer atender? Né? Você quer atender empreendimento de baixo custo? Você quer atender ilhas paradisíacas? Né? Claro que mercados mais exclusivos eles são mais difíceis de entrar e vão exigir um nível de qualidade de entrega muito superior. Muito superior. Né? Mercados mais básicos eles vão exigir uma capacidade logística operacional muito superior. Porque você lidar com 10, 15, 20 projetos ao mesmo tempo que tem que girar muito rápido, você tem que ter uma equipe muito azeitada. O negócio tem que entrar, sair, produzir, entregar, né? Você não tem tempo para ficar elocubrando muito, você precisa entregar. Isso. Isso. A especificação tem que ser específica, né? Para cada tipo de projeto, porque vai ter que ter naquele local, em 15 dias tem que estar tudo lá e tal, o outro. Tem que ser rápido, tem que ser barato, tem que ser eficiente. Então, assim, não adianta inventar de trazer uma coisa do outro lado do mundo, assim, tem que chegar rápido e tem que ser competitivo, né? É um segmento. Né? Sim. E você tem vários, a gente está usando 2 exemplos, mas a gente tem vários subsegmentos dentro dessa ideia. Sim. Inclusive do ponto de vista conceitual. Né? Então, assim, a gente está segmentando em categorias econômicas agora. Né? Mas você tem uma categoria que é uma categoria simbólica, que você ainda pode separar. Então, assim, eu estou falando de alguma coisa vamos dizer, de luxo para quem? Quer dizer, luxo para o rico para o novo rico, que tem visões diferentes de luxo. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um jardim ecossustentável e com uma visão ambientalmente correta. Isso é um outro posicionamento. Para além da questão ética, né? Porque senão fica parecendo que sustentabilidade é só uma questão de mercado, né? E há um componente ético importante. Mas você pode fazer disso um posicionamento de mercado. Eu faço jardins sustentáveis, eu faço projetos de paisagismo para selo LEED, por exemplo, né? Para certificação, né? É um posicionamento. Ou eu posso fazer, né? Tem gente que a gente conhece, não necessariamente no paisagismo, mas que trabalha com energias, né? Uma visão esotérica da coisa. Sim. Né? Então, energias a partir de filosofias budistas, indianas, de lugares diferentes, e que está preocupado com o fluxo energético e com uma série de outras condições sutis, né, para usar uma expressão, né, que estava nesse assunto. Né? Subjetivas, às vezes, também, né? Que na verdade está em tudo que a gente faz. Isso é posicionamento, digo, ó, eu sou o cara especialista em fazer jardins que harmonizam não sei o quê, né? Então, sim. Você tem muitos lugares para estar. E você pode ter especialidade por tipo, sabe? Trabalha com hotelaria, trabalha com grandes empreendimentos, trabalha com sabe, com projetos urbanos. O mercado, é isso que eu queria começar a chamar a atenção. O mercado é muito grande, ele é muito diverso. E não tem certo e errado. É importante a gente falar isso. Tem certo e errado para mim
e tem certo e errado para você, que o meu certo com certeza não é o seu. Então, essa questão dessa análise de posicionamento, de identidade profissional, da sua própria busca, dos soft skills, de tudo que a gente está. Até localização física onde você está, né? Você mora numa região, que é melhor você atingir aquela região do que ficar indo e voltando para duas pontas que você leva 2 horas para ir para um lado para o outro. Enfim, tudo isso tem que ser pesado, né? Dentro dessa análise que a gente faz de tudo, de mercado, né? Como você falou, mas é um mercado que é super, super acolhedor, que ele está amplo, então ele acolhe várias coisas. Você tem que começar a se posicionar a partir de você, para você poder fazer essa entrega da melhor forma possível. Condições que você tem, e aí volta um pouco no que você gosta de dizer, assim, onde é que eu estou, onde é que eu quero ir, né? Porque você precisa saber onde é que você quer ir. Essa é a primeira fase, você descobre onde você está. E saber onde você está, porque é isso, se você está em São Paulo, você tem um segmento de mercado diferente do que você tem em Salvador, que é diferente, né? Eu estou vendo Evelyn aqui falando que ela adora a obra e tal, que é diferente de você estar baseado em Itaberaba. Sim. Né? Então, assim, se ela quiser trabalhar altíssimo luxo lá em Itaberaba, é mais difícil. Porque a quantidade de pessoas disponíveis, né? Uma cidade pequena, São Paulo é uma cidade com 20 milhões de habitantes. Você tem mais gente com mais dinheiro num lugar só. Claro, então, você tem menos público, mas... É isso. Então, para você, em alguns nichos muito específicos, você precisa estar em lugares com mais gente. Outros não. Né? Então, onde você está baseado também tem, que é o que você disse, tem relação com aquilo que você é capaz de atender. Tem, né? tem. E quem você quer ser. Né? Então, eu acho importante isso, porque as pessoas acham, Mila, que só tem um jeito certo de ter sucesso na profissão. Né? Mesmo na arquitetura, não. Tem que ser o cara que saiu na revista, que fez, sabe, tá no Arquideme, na Casa Cor. Isso é uma das formas de sucesso profissional. E nem sei se é. Talvez não seja. Entendeu? É uma forma de expressão de sucesso profissional. Pronto, de expressão de sucesso. Primeira coisa. Mas o que você considera sucesso? Se você não está fazendo o que está adequado ao seu dia a dia, o que você tem habilidade para fazer, que você sofrer todo dia por aquilo, isso para mim não é sucesso, né? Não, às vezes você está fazendo dinheiro, né? Mesmo sucesso. Que você ganhe dinheiro. Mesmo que você ganhe dinheiro, porque você está acabando com sua saúde. Como compra isso, essa felicidade, essa saúde? E parece coisa de, né, ilusão. Não, mas dinheiro ajuda a gente, ajuda muito, não é pouco, não, ajuda muito. Só que o dinheiro não resolve sua felicidade, ajuda, tá bom, mas não vai resolver seu problema de saúde pela sua depressão de estar o tempo inteiro fazendo o que você não gosta. Às vezes é falta de habilidade mesmo, né? Às vezes, assim, você está lutando por um caminho que é um caminho difícil quando você tem um caminho fácil na sua mão, né? Porque você tem uma habilidade, porque você tem uma rede. Não existe, né? tá? Fácil. Se tem, me indique, pelo amor de Deus, me mostra esse caminho. Não, mas tem os mais difíceis, né? Eu acho que não é necessariamente difícil, não. É nenhum. Né? Eu acho que assim, nada cai do céu. Né? E tudo tem que ter. Isso é fato. Né? Faz parte, é trabalho e tal. Né? Mas eu acho que não precisa ter sofrimento envolvido. E eu acho que quanto mais você entende o que você pode fazer, o que você quer fazer, o que você está apto a fazer, isso eu insisto porque eu digo assim, às vezes a pessoa diz, não, eu quero atender só milionário para fazer projeto de ilha em Angra dos Reis. Tá bom, você está em Angra dos Reis? Você conhece algum milionário? Sabe? Você precisa de algumas coisas para conseguir fazer isso, não é só querer. Né? Então, tem um caminho para chegar. Você já fez algum projeto de alto padrão? Você entende realmente o que quer dizer alto padrão? Qual é o alto padrão que você conhece? Então, você vai ter que ir caminhando na segmentação até chegar lá. Né? Isso. Se é que esse é o seu objetivo. Quer dizer, mas também o que eu quero dizer é que fazer isso não te faz um profissional mais bem-sucedido do que o cara que está implantando, sei lá, projeto para MRV em condomínio Minha Casa Minha Vida, com, sabe, 5 mil casas por condomínio, 10 condomínios por ano. É um outro trabalho. É um outro trabalho. É menos glamuroso, até acho que é bem menos glamuroso. Mas isso não quer dizer que é pior. Né? E nem que é menos rentável, inclusive. Né? Se a questão é ganhar dinheiro para ser feliz, às vezes o dinheiro está no lugar que não aparece tanto. Né? Talvez rentável seja mais, né? Inclusive. Aí a gente volta para aquela questão que eu digo sempre.
perdido. Você está perdido. Qual é a primeira coisa que você faz? Primeiro, descobrir onde você está. Né? Primeira coisa, né? Se você é primeiro problema é você descobrir onde você está. Olha, né? Mas está lá no meio do mar. Vá buscar se orientar pelas estrelas, se a bússola quebrou. Você vai descobrir onde você está. Porque aí você pede um SOS e diz. Aí o cara pergunta onde você está, você fala, não sei. No mato. Perdido no né? mato. Então, assim, isso vale para tudo na vida da gente. Está se sentindo perdido? Para e olha onde é que você está. Mapeia isso aí tudo, né? Do que está acontecendo. E aí define para onde você quer ir, porque senão você continua perdido. Você saber onde você está e não saber para onde você quer ir, você está perdido ainda. Porque qualquer lugar que você chega, você está errado, né? Porque você não chegou onde você queria. Entendeu? Sim. Então, eu acho que essa coisa aí, que é legal que você está falando, em relação ao mercado, eu acho que vai muito por esse caminho. A gente identificar o que a gente, onde a gente está, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa para chegar até lá. Vem aí as habilidades. Vem aí, por exemplo, tem gente que forma e chega para mim e fala assim, aluno faz assim, o que você acha que eu devo fazer de curso agora? Eu falo, eu não sei, o que você está precisando? O que você sente necessidade? Que caminho você quer seguir? Né? Descubra o que você tem que oportunidades você teve, né? Porque às vezes é uma questão de oportunidade. Oportunidade, formação então, assim, que você teve. Eu me formei arquiteto e estou estagiando no hospital. Então, assim, talvez seja bom você fazer um curso de arquitetura hospitalar. A não ser que você odeie o seu estágio, né? Mas você já está lá. Né? Então, você vai fazer um curso de, sei lá, né? de um outro assunto não relacionado, não faz sentido. Então, assim, às vezes o caminho vai se construindo à medida que você vai tendo oportunidades, né? Então, onde é que você está, o que é que você está fazendo, o que é que te ajuda e tal. Né? Então, é o que você está dizendo, reconhecer onde você está. E o que é que isso te dá de capacidades hoje, porque esse lugar que você está, a gente está dizendo que a pessoa está perdida, ela não está perdida, ela tem uma série, sabe? Não é só se ver perdido, mas é olhar em volta e olhar o que você tem na bolsa. Na minha mochila tem o quê? Né? Eu estou aqui, no mato. Mas eu tenho uma lanterna, eu tenho um celular, eu tenho comida para não sei quantos dias, né? Eu tenho bota para andar na lama, eu tenho equipamento de escalada. O que é que eu tenho? Né? Porque essas são as ferramentas que você já tem para seguir. Sim, né? sim. O que me falta para seguir? Não, eu tenho isso tudo, mas eu queria subir o cume do morro, sei lá por quê. Bom, então eu vou precisar conseguir isso, isso e isso. Eu preciso dessas habilidades que eu ainda não tenho. Você vai atrás delas. Mas eu acho que o legal é isso, entender que tem muitos caminhos. E o tal do cume do morro não é o único. Né? E não é melhor. Não. Então... E pode ser para um e pode não ser para outro. Né? É isso. E aí, então, beleza. Eu acho que a gente fez metade da história aqui. Né? Temos um mercado que é amplo, que está crescendo. Vou fazendo um resumo aqui para a gente voltar para o assunto. Né? É amplo e está crescendo, que tem pouca barreira de entrada e o que faz ele muito competitivo, que você precisa se diferenciar. Esse mercado tem muitos segmentos do ponto de vista de tipo de atividade, quer dizer, de implantação, manutenção, projetos de várias categorias, manutenção de várias categorias, comercialização. Então, tem, né, vamos dizer, numa linha horizontal, você tem muitas portas para começar, e você tem muita variação também do ponto de vista de categoria econômica. Né? Então, de projetos caros para lugares caros, de projetos baratos e eficientes, intermediários, e você tem vários temas que você pode... E aí eu já não acho nem que pode, é que você deve se posicionar sobre eles. Eu acho que posicionamento é sobre você dizer aquilo que você é e é capaz de fazer. Né? Então, posicionamento não é necessariamente você posar de glamouroso, mas, olha, eu sou eficiente, eu sou barato, eu sou rápido, eu sou esotérico, eu sou o que é que eu sou. Sim, né? sim. E aí eu acho que o ponto é, beleza, eu tenho aqui algum nível de clareza de onde é que eu estou vendo minhas ferramentas. Né? E aí eu acho que vem a outra etapa, né? De como é que você se capacita, que eu acho que é uma parte importante, e como é que você comunica essa capacidade. Porque o posicionamento não é só sobre você saber, e essa é uma outra graça da história. O posicionamento é quando os outros sabem sobre você. É verdade. Né? Verdade. Senão não está posicionado. É né? verdade.
Eu estava lembrando aqui, eu não sei o nome não sei, porque eu sou péssima nessas coisas, mas um cara, um violinista, sei lá quem, que fez um show caríssimo, né? Sim. Você sabe essa história, né? Sim, mas você deve contar para todo mundo. Tem um monte de gente aqui ouvindo, né? Mas assim, resumindo, muito resumido, que por exemplo, que ele fez um show, né, na mesma época, no metrô, sem avisar quem ele era e tal, as pessoas passavam ali e não davam importância. No mesmo dia, na mesma noite, ele estava fazendo um show, cobrando uma fortuna num Acho que teatro no maravilhoso. Metropolitan, em Nova York, é uma história dessa, né? Beleza. Por quê? Porque ele tinha alguém dizendo que ele sabia fazer aquilo e tal, né? Então, ele estava falando com... Ele tinha alguém dizendo que ele sabia, eu acho que e isso é estava uma falando parte com o público que importante, apreciava aquilo. mas ele tinha Certo. pessoas que sabiam que ele sabia fazer aquilo. Eu acho que esse é o ponto que a gente Isso, está. Então, assim, isso. quando ele vai no Metropolitan, em Nova York, tocar, ele está falando com pessoas que reconhecem a capacidade dele como maior violinista, porque é violino, né? Um dos maiores violinistas do mundo. Perfeito. Então, ele já está posicionado, porque as pessoas reconhecem a capacidade dele e vão lá. E aí, essa história tem um viés muito interessante, porque posicionamento não é todo mundo saber. Não, não Né? é. São as Quem pessoas que têm que precisa. saber. É Entendeu? isso. Né? Quem precisa. Você tem que falar com as pessoas certas. Então, assim, quem tem que saber? Né? Não adianta o cara que é o maior violinista do mundo, assim, ele tem que falar com pessoas que apreciam, que têm sofisticação suficiente, têm capacidade de perceber a diferença do melhor violinista do mundo para um bom violinista. Né? É Porque não é engraçado. todo mundo que percebe. Não é. Você está falando isso, você sabe que eu tenho mestrado em marketing também. Só para variar umas coisinhas a mais. Aí eu fui para um congresso, uns 2 anos atrás, mais ou menos, e foi com a menina que ela estava assim, caindo. Eu nem conhecia ela, mas conhecia ela lá, e ela estava caindo de paraquedas, assim, na área de marketing, não sabia nada sobre nada. E apareceu o cara mais top de marketing lá num evento que a gente estava. Eu falei, meu Deus, eu vou lá falar com ele, vou tirar foto, tietar, nem gosto dessas coisas muito assim, mas falei, eu vou, tô aqui, né? Tá na chuva, tem que se molhar. E ela, quem é? Aí eu falei, meu Deus do céu. O povo voando em cima dele, e ela, quem é? Para ela, ele era ninguém. É Ele está exatamente posicionado, ele é reconhecido no segmento de mercado dele. Né? Isso, exatamente. Jorge chegou aqui dizendo, então eu sou genial mesmo, as pessoas é que não me reconhecem. Né? Isso, ainda está debochando. Por aí. Mais ou menos, quer dizer, não estou dizendo mais ou menos genial, porque isso não nos cabe discutir. Mas é sua responsabilidade, em alguma medida, fazer com que as pessoas reconheçam as suas habilidades. Elas não vão reconhecer só porque você é genial, se você não conseguir explicar que é genial, para as pessoas que vão entender que você é genial. Né? Então, não adianta nada você ser... Né? Se isso te satisfaz, beleza, mas isso não vai te posicionar no mercado. Eu acho que e a nossa discussão é sobre mercado. Se é sobre satisfação, de olha, eu sou um excelente pintor, eu faço quadros lindos, e eu pintei, está aqui na minha casa, eu estou muito satisfeito. Não precisa de posicionamento para isso, precisa só de habilidade e autoestima. Aí pronto. Ego. Outra coisa, eu quero que o mundo reconheça a minha pintura. Aí não adianta só eu ser genial. Né? Normalmente a gente quer. Né? E quando a gente trabalha com isso, a gente não só quer, a gente precisa. Né? Então, você precisa conseguir se comunicar com as pessoas. Né? E aí você precisa ter clareza na sua comunicação. Quer dizer, você precisa dizer o que você faz, como você faz, por que você faz diferente, e, de fato, ser capaz de fazer. Né? Porque aí eu acho que é o ponto, né? Tem que ser capaz. Esse é um ponto que você falou bem importante, né? Porque, às vezes, as pessoas têm até uma habilidade de conseguir se comunicar, mostrar aquilo ali, conseguir o cliente. Mas se você não consegue entregar aquilo que você prometeu, que você vendeu, né? É fraude, é farsa, né? Tem um ditado assim, venda o que o cliente quer, mas entregue o que ele precisa. E, para mim, isso é o que me guia, assim, na minha vida profissional, porque eu acho que... E aí isso me incomoda muito, a gente vai mudar um pouquinho o assunto aqui, quer dizer, entre aspas, mudando, mas me incomoda muito essa história das redes sociais, dessa exposição, das pessoas ficarem mostrando coisas que elas estão prometendo para o cliente, os benditos dos 3Ds, e o cliente acha que com aquilo ele vai ter uma obra, com aquilo ele vai ter uma casa, e ele não vai, né? E depois ele descobre que ele não conseguiu, ele foi
enganado, porque ele não sabia que com 3D ele não consegue fazer uma obra. Né? Só isso, Mila. Aí é uma discussão que acho que vale uma outra live inteira, que é sobre o impacto das ferramentas Por isso que eu no pedi processo criativo, né? Mas eu digo isso, eu estou falando no sentido, só para eu finalizar, para você poder falar, para a gente não entrar nesse outro ponto. Não, aí. Eu não vou entrar, não, mas eu entendi. Mas no sentido só de o que você tem uma responsabilidade técnica para entregar para o cliente. Independente Sim. dele achar que precisa ou não, você precisa entregar ele. E se você não está apto, né, se sente apto para entregar isso naquilo que você está querendo se posicionar, você tem que se preparar para isso. Né? Não adianta você tentar abrir um mercado. E aí a rede social, eu acho que é a mesma história do mercado lá que eu falei no começo. Assim, Ela é uma grande oportunidade, porque a gente está aqui falando com um monte de gente, né? Agora, e com gente que vai ficar vendo esse negócio durante um tempo ainda. Né? E é um grande risco, porque assim, a gente podia estar falando aqui agora sobre medicina ortomolecular, ninguém sabe. Né? E eu também não sei nada do assunto. Mas né, tem um monte de gente falando sobre coisas que não sabe. Isso. Né? E no caso específico da arquitetura, do design de interiores, do paisagismo, que são profissões muito imagéticas, né? Quer dizer, que a produção da imagem é um fator muito importante no convencimento e na sensibilização do outro, não é difícil produzir imagens falsas no sentido da possibilidade, da viabilidade da realização. Realização. Então, e aí é muito ruim. Né? E aí, de novo, você precisa conseguir entregar aquilo que você prometeu e saber o que está fazendo. Então, não basta você ter 1 milhão de seguidores no Instagram se você não consegue fazer o negócio direito depois no mundo real. E não é incomum. Assim, tem uma história, já me aconteceu algumas vezes, mas tem uma história terrível com uma cliente e é de arquitetura. Não é nem uma cliente, é uma cliente, mais ou menos. É uma cliente de paisagismo, né? Que contratou lá um projeto de arquitetura, e aí me mandou o projeto de arquitetura para já começar cedo o projeto de paisagismo, sabe? Para não deixar construir a casa inteira, porque tem interferência, isso faz muita diferença. Quando eu recebi os desenhos da arquitetura, né, eu liguei para ela no mesmo dia, digo, né, fulana, menina, não construa. Não construa. Ela disse, não, mas a gente está fazendo a fundação e a equipe já está contratada, e se parar vai atrasar, vai ter que ficar pagando um monte, né, 20 funcionários de obra. Eu disse, você não está entendendo. Não construa. Né? Não construa. Não, mas eu preciso porque a obra... E vai chover porque vai chegar abril. Eu digo, não importa nada disso. Não, essa casa é inconstruível. Não construa. Refaz o projeto. Se a fundação está feita, refaz um projeto que use a mesma distribuição de carga, a mesma fundação. Mas, assim, não construa, não siga fazendo isso. Porque esse 3D que está aí, ele é um 3D. Ele não é possível, no mundo onde as leis da física se aplicam, de ser construído. Né? Porque no 3D as leis da física não se aplicam. Então, isso é muito grave. É muito grave. É muito grave. É muito. Eu não quero nem entrar muito nessa questão, porque eu fico enlouquecida com isso. Eu fico militando que a gente precisa voltar para ter planta técnicas, enfim. Tem que ter você precisa saber o que está fazendo. Então, assim, isso volta na ideia de, assim, né? Geral até colocou aqui, não basta ser, é preciso parecer, é verdade. Quer dizer, as pessoas precisam reconhecer que você é, mas também não basta aparecer. E o Instagram é o mundo do que parece que basta aparecer. Né? Então, assim, se você quer se posicionar de verdade e quer construir uma carreira sólida. Longa, profícua, para usar uma palavra bonita, né? Você precisa entregar aquilo que você está prometendo. Né? E isso de uma maneira direta, né? Eu estou prometendo entregar uma casa, estou prometendo entregar um projeto de área externa, de paisagismo, do que for, de interiores, se entregar, mas você precisa entregar a expectativa da realização também, né? Que volta na história do posicionamento, de eu sou o cara rápido e barato, eu preciso entregar rápido e barato. Eu sou o cara do luxo dos luxos, né, para os milionários russos, que agora, inclusive, parece que estão diminuindo porque eles andaram brigando lá com o Putin. Cada dia tem um milionário russo a menos no mundo.
Ainda bem que meu posicionamento não é nos milionários. Não é esse, meus clientes ainda estão aí, né? Eles não estão desaparecendo. Então, assim, você precisa entregar algo que esse cara precisa, né? Teu segmento é, sabe, entregar uma experiência holística, mágica. Isso precisa estar lá na hora que a pessoa chegar. Então, você precisa ter um discurso claro, que você precisa saber qual é, mas você precisa se saber capaz de entregar tudo aquilo que está prometido explicitamente e implicitamente, né? Quer dizer, porque às vezes a pessoa acha que assim, não, sabe, eu me atendi bem, fiz, entreguei tudo. Isso é sua obrigação, isso não é posicionamento. Entregar um trabalho decente, honesto, no prazo, com os documentos necessários à execução, né? Que isso às vezes nem acontece. Isso não é posicionamento, isso é obrigação profissional. Mínimo. É o Só, mínimo. Né? Você não está fazendo nenhum posicionamento nisso. Você está entregando aquilo, sabe? Mesma coisa que você entrar no restaurante, você espera receber a comida quente, com um sabor razoável, dependendo do nível do restaurante, mais especial ou menos especial, mas de acordo com aquilo, né? A comida quente no prato limpo. Pronto. Sabe? É isso mesmo. Isso é o mínimo. Isso não é luxo, isso é aquilo que você comprou. Depois disso, não, eu queria um arroz com trufas negras. Bom. Então agora você vai ter que ter as trufas negras no arroz. E, na verdade, não precisa adivinhar isso, gente, está na norma. Mostra o que você precisa entregar, inclusive em plantas entregáveis, e documentos e plantas técnicas. E isso a gente falando da parte física. Isso, mas eu não estou nem dizendo disso, estou falando assim, sabe? Você tem que atender a ligação da pessoa, você precisa retornar, você precisa cumprir um prazo, você precisa. Sabe, se você está falando de sofisticação, a entrega lá tem que ser sofisticada. Se você está falando de eficiência, tem que ser eficiente, porque tem uma série de promessas simbólicas também. Ao vento. Né? Que, vamos dizer, é isso, que não são materiais, né? Mas que são simbólicas e que você precisa atender. Então, você só constrói o teu posicionamento no mercado a partir da sucessão das entregas, né? Porque é uma sucessão. Quer dizer, então, a internet acelera as coisas e parece que posicionamento é uma coisa de que, não, vou fazer uma série de anúncios de Instagram hoje e amanhã eu vou ser o arquiteto especializado em recuperação de doentes no hospital. Eu digo, não, amigo, você vai ter que fazer isso durante alguns anos para ir tendo resultado, para aprender a lidar com isso. E daqui a 10 anos você talvez seja a pessoa realmente posicionada. Então, o posicionar não é um ato instantâneo, mas é um percurso que você se propõe a fazer. Né? E por isso que você precisa saber qual é. Perfeito. Volta no começo. Para onde é que eu estou atirando? O que é que eu quero fazer? Né? Exatamente. Mas é um percurso. Mas é isso. É aquele caminho firme, né? Você tem que andar sem pisar em areia movediça. E para isso você tem que saber o que você está fazendo. Cada momento... No mínimo ter tido uma aula sobre areia movediça, né? Mas assim... O mínimo, né? O mínimo. O que eu acho é o seguinte... Cada momento, cada passo que você dá na sua trajetória, estamos falando de trajetória profissional, na sua trajetória profissional, cada passo que você dá, você vai descobrir coisas que você vai precisar buscar, que você não achou. Então, assim, cada momento vai aparecer coisas, habilidades, como eu falei antes, ou necessidades aí que você vai ter que repensar ou reorientar seu caminho, mas a cada momento vai precisar de coisas que você vai ter que trazer para esses seus, como que eu chamo, seus repertórios, né? Que eu falo o tempo inteiro. Então, e aí você vai sentir falta de um repertório. Quando você deu mais um passo, aí falar, porra, peraí, eu agora estou fazendo... Se você não sentir falta, é porque você não está avançando. Né? Isso. Então, assim, eu acho que todo projeto... Né? Você está precisando botar aquelas pontezinhas nos rios que você está encontrando, mas você tinha que ter previsto aquilo, pelo menos por Precisa. E eu acho que assim, todo projeto é um aprendizado sobre ele mesmo. Né? Então, você aprende sobre ele e sobre outros projetos da categoria. Sim. E eu acho que você passa a vida aprendendo com os projetos.
Né? Só cada projeto te ensina alguma coisa sobre ele mesmo, você vai acertar e você vai errar em todos os projetos. Né? Tem coisas que você vai acertar muito, tem coisas que, se Deus quiser, você não vai errar muito. Mas sempre há coisas que poderiam ter sido mais bem feitas. E eu acho que você só aprende se você tiver... Aí volta no assunto que a gente também já tratou, de assim, olha, eu sei o que eu queria ter feito e eu sei o que eu fiz. E eu sei qual é a diferença. Então, mesmo que esteja bombando no Instagram, que eu esteja com foto de prêmio de associação na mão, de que eu esteja na capa do jornal, de que, sabe, alguém veio fazer uma entrevista comigo, isso quer dizer que as pessoas reconheceram que estava bom. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu consegui realizar tudo o que eu pretendia. Né? Isso não é uma visão pessimista, nem é para ficar deprimido, nem arrasado, muito pelo contrário. Mas é para entender que cada projeto é uma oportunidade de aprendizado, mesmo os muito bem-sucedidos. Tem questões que você pode olhar de bom, beleza. Né? Foi bem-sucedido por isso, podia ter sido melhor por aquilo, que bom que as pessoas gostaram. Né? Mas se você não tem clareza daquilo que você realmente pretendia, se as pessoas gostarem, você vai acreditar que está perfeito. E não é verdade. Você fica vulnerável, né? Você fica muito vulnerável a uma avaliação externa, né? Isso é terrível, isso é terrível. Porque, assim, aí você começa a fazer coisas esperando o resultado dos outros, né? O que os outros vão gostar ou achar. Mas você precisa saber o que você está fazendo, né? E que outros que você quer impactar e de que maneira, né? Então, eu até acho que a gente faz para os outros também, mas, assim, você não pode não estar atento a isso, né? Então, assim, eu acho que a chave disso, no final, é assim, precisa, e é uma coisa que eu acredito, e a gente tem discutido isso esses dias, aprender a aprender. Né? Quer dizer, como é que você faz? Porque, assim, o aprendizado, é o que a gente acabou de dizer, né? Nas carreiras relacionadas a projeto de espaço, que é arquitetura, paisagismo, design de interiores, o aprendizado, ele não acaba na faculdade, ele mal e porcamente começa na faculdade, com todo respeito aos graduandos e graduados. Né? Posso falar pela minha experiência. Né? Mal e porcamente começa na faculdade. Você vai aprender... O que a faculdade vai te fazer, se ela for um bom curso, vai te ensinar a aprender com tua experiência prática. Né? E aí você vai entendendo o que você está fazendo, vai amadurecendo na profissão e vai conseguindo trabalhar melhor. Então, se você não tiver essa percepção de o que eu quero fazer e o que é que eu fiz e tal, você não vai progredir. Você vai ficar entregando mais ou menos a mesma coisa achando que está bom. Depois não dá certo, você não tem a menor ideia por quê. Né? Então, tem uma questão de aprendizado contínuo que eu acho que é central. Né? Que é central. E aí, sabe, como é que faz? Né? Eu acho que esse é o ponto. E a gente precisa estar atento. Você tá... Gente, isso aqui para mim é terapia, viu? Toda semana eu contrato ele para fazer terapia aqui, eu pago, entendeu? Minha hora. É terapia pública, Terapia pública, eu pago minha hora de terapia pública. Você vai falando aí, eu vou pensando aqui, cara, como é isso mesmo, sabe? Porque a gente às vezes está tão embolado no dia a dia da gente que a gente não para e raciocina algumas coisas, né? Mas assim, você está falando tanto aí nessa questão do aprender a aprender, né? De ter isso, e aí eu pensando aqui que eu acho que uma das coisas mais importantes é você ter suas bases de valores bem estabelecidos. Por quê? Porque assim, o caos em muitos momentos vai acontecer, vira tudo da vida da gente por N coisas, ou na parte pessoal, ou na parte profissional, ou né, na saúde, o que for. Mas se você não tiver suas bases estabelecidas, e aí eu digo assim, lógico, bases morais e tal, né, como pessoa, mas suas bases morais e firmes como profissional, né? Que é isso que vai nortear todo o seu caminho inclusive desse aprendizado, porque as coisas vão chegar em você, mas você vai ter que filtrar, você vai ter que processar. Conhecimento não é informação, né? É completamente diferente. As pessoas confundem muito isso. Tem um Google na mão, acha que tem conhecimento. Não tem. Você tem uma informação que pode não servir para nada para você se você não souber o que fazer com ela, que é o que a gente mais vê, né? E aí, nessa hora do que saber fazer,
saber o que fazer com essa informação que está disponível para você, vem toda essa base, toda essa estrutura que vem sendo montada, né, na vida da gente, aos poucos, para poder justamente a gente filtrar e se transformar em conhecimento, né? Sim. Olhar diferente. É o processo, né? Eu estava hoje conversando com uma outra pessoa, né, e contando uma história curiosa sobre paisagismo, sobre o ensino de paisagismo. No caso, eu ensino outras pessoas me ensinando, né? Então, dos meus tempos de estudante tal, formal, né, de graduação. E eu lembro de cenas assim, enfim, porque na graduação eu tive, sei lá, 6 semestres, um negócio assim, obrigatórios de paisagismo, e tinha umas optativas, eu não lembro muito bem, mas tinha um monte, né? Eu fiz um monte. E eu sei de coisas, assim, o professor foi Silvio Macedo, que é um cara excelente, referência, escreveu um monte de coisa aí, e formou, né, uma legião de profissionais, mas, né, eu fui aluno direto dele em alguns momentos, mas o que eu me lembro é que assim, teve um monte de coisa que eu entendi 10 anos depois, 15 anos depois. Sim. Né? E isso mostra que ele era um bom professor. Porque 15 anos depois eu olhei de, putz, é isso que o Silvio me disse naquele dia. Naquele dia, 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade. Né? Então, assim, talvez ele pudesse ter me explicado de um jeito mais fácil, imagino. Mas tem coisas que você precisa estar pronto para entender. Quer dizer, tem um amadurecimento profissional que vai te permitir enxergar coisas que você não enxergava antes. Exatamente, né? exatamente. E isso é uma conquista diária, mas isso é só quando você está atento. Né? E quando você está no caminho, né? Coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho, né? Enfim, tem um ditado. Eu sou ruim de ditado. Meu Deus, eu falo mas tudo errado. bem, né? Tipo, faz sentido o que você quis dizer. Né? Eu sou filho da picada, mas se você não estiver no caminho, nada vai acontecer para você. Mas né? Você precisa ir se preparando, né? Então, tem coisas que você vai entender hoje, tem coisas que você vai entender amanhã. E tem coisas que você vai, né? Eu fui meio lerdo, levei 15 anos para aprender. Mas aprendi, né? Aquela lição eu aprendi. E isso também já tem, sei lá, 15 anos. Então, assim, já está mais que bem assimilada. Sim. Mas tem né, um caminho de aprendizado, né? Sim. E que vai por esse posicionamento, assim. O que eu quero, o que eu preciso prestar atenção, o que me ajuda, o que eu queria do meu projeto, o que eu estou entregando, qual era a expectativa do meu cliente, por que eu atendi, por que eu não atendi, sabe? E aí você vai, bom, esse é o meu lugar, é isso que eu sei fazer, é assim que eu vou fazer, isso me ajuda, aquilo me atrapalha, e aí eu preciso conseguir comunicando isso para as pessoas, mas assim, se você já tiver clareza do que você está fazendo, é meio caminho andado para você comunicar, né? Porque se você não tem clareza do que você está fazendo, você não tem nem como comunicar algum tipo de posicionamento. Né? Não, é impossível. Né? Eu acho que esse eu acho que é o grande X da questão, sabia? Ter clareza do processo, ter clareza de onde você está, ter clareza do que você precisa fazer, ter clareza do que você está fazendo, de fato. Essa clareza não existe, né, Nila? Ela não existe. Então, mas ela... na verdade... Essa clareza absoluta não existe sobre a vida de ninguém. Não, absoluta não existe. Né? A vida é um percurso. Você precisa entender o que você está tentando. Não, ainda mais porque ela pode ser clara hoje, aí vem um novo X na questão que já escureceu tudo de novo, né? Então, eu acho que não tem. Mas eu acho que assim, você tem uma lanterninha, tem uma direção, tem algum tipo de clareza de propósito, de habilidade, sabe? Clareza de quais são as ferramentas que você tem, né? Você também não vai saber todas, algumas você vai descobrir na hora que o negócio acontecer. Você tem que saber o que você precisa, né? É isso, né? Mas eu acho que a questão, né, para a gente também ficar circunscrito nisso, assim, de cara entender, olha, o universo de possibilidades de atuação é grande. Né? E eu quero insistir nisso porque, assim, dá a impressão para quem está chegando de fora de que o paisagismo é um nicho. E é um nicho. Mas ele é a porta para vários subnichos. Né? Então, assim, não é uma porta que você abre, pronto, cheguei no paisagismo e é isso. Não. Né? Agora eu abri a porta do paisagismo. E agora tem um horizonte imenso de possibilidades e lugares onde eu posso atuar. Dentro desse nicho. Quais eu estou mais apto, quais me interessam, quais eu estou apto hoje, quais eu quero estar apto amanhã, qual é o caminho que eu preciso fazer.
né? O que é que eu preciso entregar para essa promessa que eu estou fazendo para esse segmento, né? Eu acho que essa honestidade, no final é uma questão sobre honestidade com você mesmo, né? Eu acho que é a primeira questão, né? E é uma coisa de humildade também. Então, assim, honestidade no sentido de saber no que você é bom e no que você precisa aprender. Claro. Né? Porque senão você não vai aprender. Se você não for em busca dessa informação, você não vai aprender. Né? E isso vale num curso, como que você faz, como que eu faço, e vale na vida, né? Que a gente pode discutir depois como é que aprende no mundo real. Que é um grande professor. É verdade. Eu lembro muito bem, não sei em que época foi, mas em algum momento lá na minha adolescência, que eu falei uma vez que eu não sou boa em alguma coisa. E aí eu lembro que um amigo meu, uma pessoa mais velha, inclusive, chegou para mim e falou assim: então é isso que você tem que estudar. É isso que você tem que correr atrás. E não ficar dando essa desculpa, eu não sou bom nisso, ou não sou bom naquilo. Se é uma coisa que faz falta na sua vida, que você precisa e que você está se lamentando porque você não é bom, esse seu próximo estudo, começa amanhã, entendeu? Então, assim, a gente também faz muito isso. A gente se esconde atrás de isso eu não gosto, isso eu tenho dificuldade, mas se isso for o caminho para chegar onde você planejou, tem que encarar de frente. E aí eu vou dizer mais uma coisa que não é exatamente o que a gente está dizendo, mas é mais ou menos. Às vezes, tá bom, eu não tenho habilidade comercial. Posso aprender a ter. Mas eu posso me associar a alguém que tenha. Sim. Né? Aliás, sociedades são coisas incríveis, de você unir habilidades complementares. Né? Então... Eu tenho um vídeo, eu acho que no YouTube, que eu falo isso. Seu melhor amigo não é seu sócio, não é para ser seu sócio. É uma coisa assim que eu falo. Seu melhor amigo não vai ser seu melhor sócio, entendeu? Sim. Porque ele tem qualidades para ser seu amigo. Mas será que ele tem qualidade para ser seu sócio? Porque seu sócio não tem que ser igual a você, tem que ser alguém que complemente. Ele tem que ser seu complementar, ele tem que saber aquilo que você não sabe, ele tem que fazer aquilo que você não faz bem, ele tem que gostar daquilo que você não gosta. Que tem os mesmos princípios éticos e morais e tal. Obviamente, né? Você precisa ter uma convergência base de posicionamento também, né? Precisa ter as mesmas metas, precisa querer ir para o mesmo lugar, né? Mas ele pode ter habilidades complementares. Então, uma parte você aprende, mas assim, mesmo para você encontrar um sócio, você precisa reconhecer as habilidades que você tem, as que você não tem, as que ele tem, as que ele não tem, para propor uma sociedade. Você estava propagando meu curso, porque meu curso começa exatamente assim, é o de formação arquiteto na prática. O primeiro módulo é a identidade profissional, se reconhecer, saber onde você está, buscar a gestão, buscar o sócio, como é que você monta tudo isso, e vai indo. E aí vai chegar até a entrega final do projeto. É o jeito de caminhar. Né? É isso, tem que ser, entender, cara. De se reconhecer. Né? É a coisa do mundo profissional. Isso. Né? Exatamente. E eu vou dizer mais, assim, sem querer ser rude, do mundo adulto. Né? Porque é sobre diferencia os meninos do homem, né? A mulher da menina, o homem do menino. É uma questão de ser adulto, de reconhecer a fragilidade, de entender o que você precisa fazer, de entender que depende de nem tudo depende de você, porque o mundo tem muitas surpresas, mas assim, né? O que é que você faz com aquilo que depende de você, né? Em vez de ficar, enfim, se escondendo ou se lamentando, né? Esse é adulto. Então, acho que essa é a moral da história, no final. Essa é a moral. Menino, meu negócio hoje está caindo, que está um saco, já caiu 10 vezes aqui, a base. Enfim, sobre posicionamento e mercado, eu acho que assim, o que a gente pode deixar de lembrança, né, que deu nosso horário também, para variar, é que é isso, o mercado é grande, tem espaço para todo mundo, mas se você quiser ter uma carreira longa, sólida e produtiva, você precisa saber o que você está fazendo, saber se posicionar, saber comunicar, entender que posicionar não é necessariamente estar fazendo esse ou aquele tipo de trabalho, mas aquele que é melhor para você. Né? E com isso você vai galgando os passos. Né? Então, assim, não tem fórmula mágica também, eu acho que isso... Né? Mas tem bom começo, sabe? Não tem fórmula mágica, mas tem bom começo. Então, tem assim, base.
uma boa base, você tem que saber como fazer, como prestar atenção nas coisas, você tem que ter o ferramental para ter, conceitualmente, as coisas bem resolvidas. Aí Perfeito. vai, né? Perfeito. Senão você vai ficar perdido também. Então, é muito sobre formação, né? Como você disse, é menos sobre informação, é muito sobre formação. Sobre formação, é isso mesmo. E, infelizmente, as pessoas querem imediatismo, e a formação não é com imediatismo, né? Infelizmente. E aí eu volto na história do aprender a aprender, né? Uhum. Então. E também tem outro detalhe, viu? Assim, só para a gente finalizar. Às vezes a gente fala, mas não é rápido, não é isso, não é aquilo. Mas tem gente que passa anos e anos e anos e também não consegue assimilar nada, porque não sabe aprender, não sabe olhar, não sabe analisar, não sabe interiorizar aquilo, processar aquilo, e já é outro problema, né? E tem outras pessoas que em bem menos tempo já consegue evoluir muito São mais mais. abertas, né? Então, assim, aí, né, fazendo a propaganda minha também, de um jeito ou de outro, assim, uma das minhas crenças e das minhas metas, né, nos cursos, é muito mais isso, essa coisa do ensinar a aprender, sabe? De sensibilizar para começar a prestar atenção nas coisas certas. Uhum. E uma coisa que eu digo, e talvez soe anticomercial, mas eu acho que é muito verdadeira no mundo real, né? Não no mundo das histórias né, da carochinha, né? O mais importante não é você ter as respostas, é você ter as perguntas certas. Perfeito. Né? Aliás, então, porque a resposta ela é muito pequena, ela é muito fechada. Se você não souber o que você tem que se perguntar a cada momento, você não consegue avançar. E uma resposta pronta não te ajuda a dar o próximo passo. Ela só te ajuda o passo que você já deu. Já deu. Né? Perfeito. Já está respondido. Você precisa outro passo é outra pergunta. Né? Perfeito. Então, é muito sobre saber se perguntar. E isso é uma das coisas que às vezes eu brinco no curso, né? Os meninos ficam... Eu digo, olha, amigo, vocês vieram aqui atrás de uma resposta, agora vocês têm centenas de novas perguntas. Olha que sensacional. Né? Porque o ter perguntas é abrir um horizonte. É abrir horizonte. Você poder olhar o mundo e começar a questionar coisas que você desconhecia. É manter expandindo. E agora você consegue avançar, porque você está se questionando sobre coisas que você desconhecia. Exatamente. As respostas você já conhece, elas não te levam mais para frente. Né? É verdade. Então, o aprender a aprender é aprender a perguntar. Né? Inclusive, a gente sabe desde criancinha, porque o que as crianças mais sabem fazer é perguntar. E elas aprendem mais rápido que a gente. Com certeza. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. E isso, aliás, já tem uma metodologia, já tem algumas metodologias ativas que são exatamente isso. Que às vezes as pessoas falam, eu assisti uma aula, anotei tudo, resumi tudo, isso é metodologia ativa. Não é, não. Não é, não. Sinto dizer que isso é o mínimo aí, você anotar é você criar perguntas a partir daquele conteúdo. E isso é metodologia ativa. É isso. E no caso E aí, é porque a gente vai agora, começa uma outra live inteira, né? Eu não posso. Não dá, não. Eu tenho que ir para o aeroporto. Mas é só para dizer que um projeto é sobre as perguntas. Sim. Né? E o projeto são respostas gráficas e espaciais para as perguntas que você fez. Então, assim, que você conseguiu fazer. Se você não fizer perguntas certas, você não tem projeto. A gente está dizendo que não tem carreira, é verdade, mas você também não tem projeto. Então, para fazer um projeto de arquitetura, de paisagismo, de interior, você precisa saber fazer boas perguntas, porque você vai ter boas respostas. Se você não souber fazer perguntas, você não tem um bom projeto. Né? O projeto só avança na base das perguntas. Por isso que ele sempre nos ensina sobre ele mesmo, porque ele te obriga a encontrar respostas para as perguntas que você está se fazendo ali. Exatamente. Então, é uma grande lição. Olha, hoje a live acabou já estouramos 10 minutos. Aline, eu não sei se eu falei boa noite para a Aline, acho que eu falei. Kátia, Joyce, Rita, Heraldo, todo mundo que entrou, boa noite. Né? Então, é um boa noite de oi, é um boa noite de tchau ao mesmo tempo. Eu vejo os primeiros 5 minutos dos comentários, depois trava tudo que eu não vejo mais comentário nenhum. Eu vejo depois, assim, aí eu vejo aqui e dou uma rodada. Agora eu aprendi como eu consigo fazer eles aparecerem melhor para mim. Mas é isso. Acho que deu para dar, espero ter ajudado com esse assunto, né? Porque eu acho que dá para dar uma olhada para isso. E façam perguntas sobre esse assunto. Boas perguntas. Façam perguntas no Instagram, nas caixinhas, que podemos ajudar a encontrar respostas ou encontrar novas perguntas também. Né?
Vou abrir uma E caixinha. semana que vem a gente se vê de novo. Isso. Sônia chegou atrasada. Sônia está gravado. Depois Tá. você olha lá no Insta ou no YouTube. Vai ficar. Viu? Perfeito. Obrigado pela presença. Obrigada, gente. E semana que vem a gente se vê. Meninos, obrigado. Obrigada. Jorge vai pedir mais uma, pede semana que vem, eu pede lá no Instagram. E é isso aí. Mila, obrigado de novo. Obrigada, boa noite, gente. Até semana que vem. Até.